na lei, a instituição financeira gestora do Fundo Clima é o BNDES, o órgão responsável pelo fundo, onde o fundo está, é o Ministério de Meio Ambiente e agora Mudanças Climáticas, né? A gente tem uma parceria fenomenal, mas o Fundo Clima, então, tem uma criação inicial com o dinheiro do petróleo e o dinheiro que fica no fundo, né? Então, uma vez que eu empresto o recurso desse fundo, é um empréstimo, né? Então eu vou receber de volta esse empréstimo, eu devolvo para o MMA, isso é importante dizer, o dinheiro não fica aqui, o BNDES não gera ganho de tesouraria para o banco, não tem nada disso, né? Eu devolvo para o MMA o dinheiro e depois o MMA reaplica o recurso e isso tudo é registrado na lei orçamentária, etc. Isso tudo é de manual, né? Do ponto de vista fiscal. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra de receber aqui Gabriel Aidar para falar de Fundo Clima hoje, um tema extremamente interessante, extremamente oportuno. Eu acho que o Brasil está na fronteira dessas discussões de transição ambiental e energética, inclusive pela via institucional, né? Eu acho que o Fundo Clima, que a gente vai conversar bastante aqui, é uma dessas inovações institucionais, apesar dele já ter uma certa idade, né, ele não é novo, mas ele se enquadra aí na categoria de finanças verdes, blended finance, né, finanças para a transição ambiental e energética, enfim, acho que é um belíssimo exemplo que a gente traz, né, para discutir. Então, queria agradecer muito a presença do Gabriel, queria também agradecer, obviamente, o patrocínio da FBNDES. Sem a Associação dos Funcionários do BNDES, não estaríamos aqui nesse podcast, que já dura mais de 3 anos e tem mais de 100 episódios. Convidar a todos também para assistir os outros episódios. A gente tem falado muito de finanças climáticas, né, de transição ambiental e das chamadas finanças verdes. Tem vários nomes, né? Mas eu estava bastante na expectativa de fazer esse papo aqui sobre o Fundo Clima. Então, que bom que a gente conseguiu pegar a agenda do Gabriel, né? Eu brincava que aqui a nossa agenda é meio que do entretenimento, de divulgar essas questões e tal, que são importantes, mas o Gabriel tá lá fazendo de verdade, né? Tocando essas coisas de verdade, né? Então, Gabriel, te agradecer, seja muito bem-vindo. Se puder dar só uma palavrinha para quem não te conhece aqui, te agradeço de novo pela sua disponibilidade. Obrigado. Então, eu que agradeço, Paulo, toda a equipe do podcast. Acho que, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra poder participar do podcast. Eu sou um espectador aqui fiel desse podcast desde o início dele, né? E ele surge no momento onde o debate sobre desenvolvimento no país estava bem difícil, né? E ele era um momento de alento na minha vida, que eu parava e ouvia. Tem um episódio com o Thomas Keane e o Nelson Seifert, né? Aqui do banco, o Thomas Keane foi um dos, né, idealizadores, hoje na Petrobras, um dos idealizadores, né, do modelo elétrico, dos leilões, e que ele é excepcional para você entender a indústria eólica brasileira, talvez uma das peças mais importantes para alguém entender o que aconteceu, enfim, isso marcou, tá? Eu lembro até hoje dessa conversa que vocês tiveram. Que legal. Mas eu queria agradecer bastante. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Gabriel Aidar, sou superintendente de Planejamento e Pesquisa Econômica do BNDES desde 2023. Eu sou funcionário do BNDES desde 2010, então estou completando aí 15 anos de BNDES. Tenho mestrado e doutorado em Economia pela UFRJ. Fiz minha graduação em Economia na Universidade de São Paulo. Inclusive, fui vários mestres lá em São Paulo, Paulo, e teve uma... Quando que você fez economia lá na FEA? Será que a gente se cruzou por lá? Eu fiquei lá de 2003 a 2007. Ah, não, então eu tinha saído. Eu saí de lá em 98, então já Você, na verdade, eu acho que já era professor da FGV, né? estava na GV já. E eu ia até contar uma anedota, que a primeira vez que eu tive contato, acho que eu ouvi você falar, foi com uma mestra que eu gosto muito e gostei muito de ter passado lá na aula dela, aquela Ana Maria Bianchi. Sim, ela dá um curso de HPE, de metodologia, maravilhoso. Virava a gente de ponta cabeça lá na aula, era excepcional, e ela teve um congresso, ela, os professores da fundação, enfim, então, só para deixar registrado aqui esse registro histórico.
Então, eu tenho essa formação, trabalho com desenvolvimento, estudo desenvolvimento com foco mais em macroeconomia, foi isso que eu fiz no doutorado, mas com foco sempre em política pública. Eu passei por Brasília, né? Eu fiquei de 2013 a 2016, um período bem tranquilo. Eu fiquei lá em Brasília, trabalhei na assessoria econômica da Casa Civil. Momento calmo, né, de Brasília. Momento estável da República. Também tive uma experiência excelente trabalhando na Desenvolve São Paulo, em 2022. Eu sou de São Paulo, né, de origem. Enfim, então eu tive algumas experiências que foram aí sempre na trilha do desenvolvimento e da política pública, né? Então acho que isso que vai embasar muito da nossa conversa aqui. Fantástico, fantástico. Bom, vamos começando pelo começo do Fundo Clima, se você puder explicar para a gente um pouco o que é exatamente o Fundo Clima, né? Como é que ele funciona, o que vocês têm feito por aí. Eu acho que ele é um instrumento assim que não poderia ser mais preciso, exato, o fundo certo na hora certa. Mas, enfim, vamos lá. Começando pelo início, assim, se você puder passar para a gente o basicão do fundo. Claro, com certeza. Eu só vou fazer um preâmbulo aqui, que eu acho que é importante para quem está assistindo a gente e é frequentador aqui do podcast. Eu diria que esse podcast ele faz uma tríade com outros 2 episódios que você fez com pessoas que trabalham aqui no planejamento, né, o Luiz Daniel Wilcox e o Gilberto Borsa, que falaram aí de desafios de funding do BNDES. Né? Um falou do FAT, outro falou da LCD, e falaram um pouco da estratégia do banco. O Fundo Clima ele vai amarrar, você vai perceber ao longo da nossa conversa, quem está assistindo, espero que perceba, né, como que está amarrando a nossa estratégia, e faz parte do trabalho aqui, que é a administração do banco, né, na liderança do presidente Aloysio Mercadante e na estratégia elaborada pelo diretor Nelson Barbosa, eles vêm trabalhando para recolocar, né, e construir o que a gente chama do novo BNDES. Vamos lá para o Fundo Clima. O Fundo Clima ele existe desde 2009, né? Ele foi lançado pelo presidente Lula na COP15, Dinamarca, Copenhague, final de 2009. O Brasil vai lá, apresenta a sua NDC e diz o seguinte para o mundo, né? Explica o que é o NDC, quanto é a classe AP. Claro, a NDC é a contribuição nacionalmente determinada. Eu vou estar aqui só para fazer um parênteses. Muita gente que assiste aqui provavelmente vai ser conhece bastante de clima e mudanças climáticas. Eu sou neófito no tema. Eu estou aprendendo aqui, assim, eu sou desenvolvimentista convertido ao verde, tá? Eu Então, também. Então estamos no mesmo barco. mas vamos lá. A gente aqui, inclusive na área, né, a gente tem um departamento de sustentabilidade. Eu toda hora recorro. Quase trouxe eles aqui para o podcast para não falar bobagem, mas assim, tudo que a gente trabalha aqui tem fortemente ancorado e muita gente do banco que conhece muito do tema e trabalha há anos com esse tema, né? Só lembrando que o BNDES, se eu não estiver cometendo nenhuma imprecisão, o departamento de meio ambiente do BNDES é do início dos anos 90. A gente chega na Rio 92 já com o departamento de meio ambiente no banco, ou seja... Caramba, impressionante. O departamento ainda é o departamento, se chama Departamento do Meio Ambiente? Como é que está hoje Hoje a gente tem, felizmente, né, eu acho que essa é uma inovação que veio em 23, a gente espalhou a questão ambiental pelo banco todo. Então, hoje você tem no banco uma área de meio ambiente que faz a gestão do Fundo Amazônia, que faz aí uma série de trabalhos. Eu acho que o grande destaque é todo o trabalho de restauro florestal que a gente vem promovendo, o trabalho aí de combinar o restauro florestal com o mercado de carbono, enfim, coisas assim excelentes que eu acho que merece um podcast sobre isso, se já não teve, se eu não me recordo. Sem dúvida. A gente fez um falando sobre o Fundo Amazônia, a gente falou bastante de Amazônia também. Excelente. E a gente tem uma área de clima que hoje é o secretariado da plataforma de investimentos verdes, né, a BIP, a Brasil Investment Platform, que em parceria lá com o Programa de Transformação Ecológica, né, do ministro Haddad. Então a gente tem um departamento de clima hoje no BNDES, tem esse nome, inclusive, liderado lá pela diretora Luciana Costa, né? E a gente aqui no planejamento, a gente tem um departamento de sustentabilidade para o banco como um todo, tem a visão, a tríade, né, social, ambiental, climática por trás, e a gente presta todo o suporte de planejamento, etc., para a questão climática. Mas voltando ao Fundo Clima, né? Eu acho que esse que é o cerne. Não, então eu te interrompi, deixa eu pelo menos trazer a conversa de volta para onde eu te interrompi. Você estava falando das NDCs de Copenhague, quando foi criado o Fundo Clima em 2009. A NDC, basicamente, é o momento que o país chega lá, né, na COP e diz o seguinte: eu vou contribuir com tanto para a redução de emissões. Tem toda uma metodologia, tem toda uma expectativa em torno disso, né?
o painel de mudanças climáticas da ONU está a todo momento estimando quanto que os países teriam que contribuir, etc. Estima, inclusive, o gap, né, para quem se interessar sobre o assunto. Anualmente a ONU divulga, né, qual o gap climático, etc. Enfim, e aí o presidente Lula leva lá a sua NDC e leva uma inovação e fala o seguinte: olha, mundo, eu criei um fundo verde para mitigação e adaptação climática, né, que são dois eixos centrais, né, do investimento climático. Então ele anuncia esse fundo ao mundo e traz uma questão que é central, né, que é a ideia da transição. Ou seja, da onde que vem o recurso para esse fundo na sua origem? Da participação especial do petróleo. Então, a participação especial do petróleo traz os recursos para o Fundo Clima que vão financiar, né, a migração para uma economia de baixo carbono. Essa é a origem do Fundo Clima. Ele é um fundo que tem um tamanho na sua primeira década de vida, porque ele é criado em 2009 até entrar em operação. Na política pública você anuncia, até entrar em operação não é imediato, né? Às vezes as pessoas acham que tem um anúncio. É uma década, basicamente. Então ele leva uns 2 anos para entrar em operação. Ele já partiu com a gestão do BNDES, o Gabriel? Como é que foi Sim, isso? Na lei, a instituição financeira gestora do Fundo Clima é o BNDES. O órgão responsável pelo fundo, onde o fundo está, é o Ministério de Meio Ambiente e agora Mudanças Climáticas, né? A gente tem uma parceria fenomenal, né? Com a secretária Ana Tônia, agora o secretário interino, o substituto, não sei o termo correto, Aloysio, que a gente trabalha quase que diariamente com eles e toda a equipe lá. E a gente participa do comitê gestor do Fundo Clima, que eu já vou falar daqui a pouco, senão vai ser muita informação. Mas o Fundo Clima, então, tem uma criação inicial com o dinheiro do petróleo e o dinheiro que fica no fundo, né? Então, uma vez que eu empresto o recurso desse fundo, é um empréstimo, né? Então eu vou receber de volta esse empréstimo, eu devolvo para o MMA, isso é importante dizer, o dinheiro não fica aqui no BNDES, não gera ganho de tesouraria para o banco, não tem nada disso, né? Eu devolvo para o MMA o dinheiro e depois o MMA reaplica o recurso e isso tudo é registrado na lei orçamentária, etc. Isso tudo é de manual, né, do ponto de vista fiscal. Mas esse fundo era um fundo que, em uma década, da primeira década de vida dele, ele teve uma carteira de 2,5 bi de reais. De reais, né? Isso, de reais. Bom, essa administração do banco, né, a equipe do banco chega aqui para construir a estratégia do banco, né, de 22 para 23, e se depara, né, com o Fundo Clima rodando, etc. Ele rodava principalmente aí com operações de ticket mais reduzidos para o setor de energia renovável, muito para solar, que é uma coisa que não é só o Brasil que faz. O KfW na Alemanha tem uma linha super incentivada até hoje, inclusive para pessoa física, para painel solar, né, para fazer a grande questão na Europa, né, da transição energética, etc. Bom, a gente se depara com aquele Fundo Clima, e aí tem uma história curiosa, assim, aquela história por trás das cortinas ali, que acontece a tragédia ali do Sudeste, né, da costa ali de São Paulo, né, no Carnaval de 2023, né, uma tragédia, inclusive mortes, enfim, uma tragédia, né, com a questão de chuvas, né, ali em São Sebastião, em São Paulo. São Sebastião é destruído completamente, né, foi um negócio devastador. Destruído. E aí o pessoal aqui do banco, a gente começa a se perguntar o que a gente pode fazer de resposta, de reação a isso. E aí a gente começa a falar, bom, vamos usar o Fundo Clima, etc. O Fundo Clima ele não pode ser usado para resposta a desastre. Pela questão legal dele, ele é adaptação e mitigação climática, né? Entendi. Resposta a desastre não está no escopo. Não está no escopo. E é até bom para explicar, né? O que é adaptação? É qualquer investimento que eu faça para preparar o mundo para as mudanças climáticas. Ou preparar, principalmente o setor público, né? Então, por exemplo, uma obra de drenagem de um município. Eu vou lá e uso o Fundo Clima para financiar. Vou evitar enchentes daquele município. E mitigação, obviamente, é reduzir emissões de gás carbônico na atmosfera. Bom, aí a gente olha esse desastre, olha essa situação, e o Fundo Clima, né, ele está lá para a gente, e a gente começa a estudar como que a gente pode alavancar esse fundo. A gente começa a estudar o fundo e fala, olha, num momento inicial, eu posso ter, né, captações do Tesouro trazendo recursos para esse fundo. E a gente começa um debate com o Ministério da Fazenda. Que momento foi exatamente isso que você estava falando, Gabriel? Início de 23. Tá. Então, logo tem, Carnaval de 23, eu não lembro exatamente se é fevereiro ou março.
Acho que é Entendi. Mas fevereiro. aí estava o fundo ali com 2 bilhões e tal, e aí vocês começaram a pensar como turbinar Isso. ele. E aí a gente conversa com o Ministério da Fazenda e vem uma ideia construída em conjunto, muito interessante, de fazer a captação internacional, né, para alavancar recursos para o fundo. E aí o Tesouro, né, constrói, e aí méritos, né, do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, constrói a ideia. Qual que é a ideia? Né? Eu vou fazer uma captação internacional para o Fundo Clima, eu vou fazer green bonds, no caso foram bonds sustentáveis, né? Porque aí tem a parte social também, que eu acho que é relevante, né? Sempre que a gente fala de transição climática, tem lá uma palavrinha que é o transição justa, né? Que ninguém sabe definir muito bem, mas o transição justa é olhe a parte social, né? Olhe Tem a ver com debaixo da floresta, precisamos de desigualdade, emprego, né? pobreza, né? Precisamos ter a floresta em pé, mas pessoas empregadas na floresta, né? Claro. Não falar assim, pé com todo mundo pobre. Exato. E aí a gente, o Tesouro, né, constrói essa captação, e aí tinha obviamente a questão de taxa, né? Porque quando eu faço uma captação internacional, então assim, você tem muitos recursos, inclusive de multilaterais, por exemplo, que buscam, né, oportunidades de investimento verde para a transição climática, né? Quando eu Aliás, faço uma tem, captação, tem bilhões nisso, para não dizer que é trilhões, né? Tem um dinheiro isso. gigante aí no Só para planeta. dar um exemplo, agora no Azerbaijão foi discutido, né, entre os líderes e tal, na COP29, no final do ano passado, que esse investimento deveria ser da ordem de 300 bilhões de dólares anuais. Na verdade, até pode ser muito maior, mas para países em desenvolvimento, né? Então, assim, tem um espaço muito grande. E a discussão, qual que é? Quando você faz uma captação internacional, nós somos um país, né, com moeda, vamos dizer, não muito forte, né, para dizer... Para não dizer que não temos moeda, vai. E aí, quando você faz a captação, você tem que internalizar os recursos, você tem um risco cambial. Então, por mais que você capte a uma taxa de juros, vamos dizer assim, vantajosa no exterior, porque, por exemplo, eu estou indo captar com um multilateral que quer, né, fazer investimentos verdes e tal, sustentar a transição em países em desenvolvimento, na hora que eu converto ela para reais, eu preciso ir ao mercado futuro de câmbio, né, fazer uma operação de hedge, aí entra a paridade coberta, acho que não é o caso aqui de a gente discutir, mas o Basicamente tem um custo, né? meu custo vai para o diferencial de juros, vai próximo do DI, né? E aí o que acontece? Meu custo, que era barato, em reais vai ficar um pouco mais caro, porque está implícito lá a variação cambial do contrato. Eu preciso me proteger contra ela, eu preciso travar o câmbio no mercado futuro. Bom, então não me resolve muito eu ir para captar lá fora para trazer juros altos, porque eu não vou conseguir financiar restauro florestal, não vou conseguir financiar inovações verdes, etc., tudo que depois a gente pode falar do que o Fundo do Clima apoia. E aí vem a ideia do Tesouro, que é a seguinte, olha, eu tenho um colchão de divisas que me permite aceitar a volatilidade cambial. Não significa usar reservas, tá? Pelo amor de Deus. Mas significa que eu tenho reservas que me permitem encarar volatilidades cambiais. Então, eu, Tesouro, posso captar em dólar, internalizar o recurso, e eu aplico no Fundo Clima em reais. E na hora que eu aplico o Fundo Clima em reais, eu vou cobrar a taxa de juros que me custou a captação lá fora. Então, por exemplo, eu captei lá fora a 6,5%, que é a taxa de juros associada aí ao título soberano brasileiro, às vezes vai ser um pouco menor, porque a gente está fazendo um título sustentável, tem mais apetite a risco, etc. Tem toda uma literatura sobre isso. Então, eu consigo fazer uma captação a um preço um pouco menor, aplico, por exemplo, a 6,5% ao ano no Fundo Clima, e aí o Tesouro vem, né, a questão que é a mais importante, falou, olha, mas a variação cambial fica comigo. Ele carrega esse risco cambial. Eu carrego. Então, você, BNDES, que é o gestor do Fundo Clima, você tem que remunerar o Fundo Clima 6,5% ao ano. Ou seja, essa é uma solução espetacular, essa. Essa é uma questão fundamental. O Brasil, com isso, a gente tem ido apresentar isso em UNCTAD, outros organismos internacionais que estão focados em financiamento climático, o próprio Banco Mundial, etc. Isso tem virado quase que um modelo, tá? Todo mundo tem usado, tem se inspirado. Claro que um país que não tenha esse colchão de reservas não vai conseguir fazer um hedge com o seu tesouro. Então, por exemplo, a gente tem conversa aqui interna que a gente, assim, instituições multilaterais poderiam talvez atuar não como um emprestador de última instância, mas como um hedger de última instância, né? Provendo hedge para países em desenvolvimento, garantindo um pouco o risco cambial. Tá? Mas, enfim, isso é um debate muito,
muito mais amplo, né? Mas enfim, esse foi o ponto, né, de virada do clima. Em 23, a gente ainda caminhou com o Fundo Clima baseado, né, nos recursos tradicionais. A gente tem uma aprovação excelente em 23, a gente aprova 800 milhões de reais, né, só em 23. Não, Aprovação aí é de aplicação ou de captação? é de aplicação dos recursos tradicionais do Fundo Clima, ou seja, Projetos petróleo financiados, 800 que milhões de reais volta de projetos financiados. 800 milhões de reais em projetos financiados. A gente sempre no banco gosta de falar de aprovação, que fala do novo. Né? Porque quando eu estou falando que eu estou aprovando, significa que eu peguei um projeto, que chegou ao banco recentemente, analisei agora, e essa administração aprovou agora. Né? Quando você fala de desembolso do Banco de Liberação, eu posso estar falando de uma operação que eu aprovei há 2 anos atrás, que eu vou liberando ao pouco. Né? O BNDES ele libera na medida que ele vai oferindo a realização do projeto. Então, eu estou liberando hoje coisa que eu aprovo lá atrás. Então, a gente sempre usa a métrica da aprovação para falar do futuro. Né? Legal. Bacana. Então, eu aprovo mais ou menos 800 milhões de reais. A gente sempre gosta, no Fundo Clima, né, uma parte importante do Fundo Clima é dizer o seguinte: lembra que eu falei que quando o presidente Lula lançou do Fundo Clima, ele estava falando lá da NDC, aquela meta de redução de emissões, né? O Fundo Clima ele tem que contribuir para o plano clima do Brasil, que é o plano que está subordinado ao NDC, ou seja, é como eu chego lá, né? Como que eu chego na redução de emissões. O Fundo Clima é um veículo importante de financiamento dessa mitigação. E aí a gente sempre olha em termos de redução, né? Quanto que eu reduzi de emissões, né? E aí em 23, eu trouxe até minha cola aqui, porque isso aqui é sempre uma coisa. Eu faço uma redução em 23 de 4,3 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente, né? Nisso que foi aprovado, nesse financiamento. Foi aprovado, de 800 milhões, isso. Isso, se eu converto em uma coisa concreta, né? O que são 4 milhões, né, disso daqui? Isso significa 10 meses sem carros na região metropolitana de São Paulo. Ou seja, foi aquele Fundo Clima, né? Você consegue dar algum exemplo de projetos, Gabriel? Sim, claro. Bom, você tem os mais óbvios, né, que são de transição energética. Painel fotovoltaico, esse tipo de Painéis coisa. fotovoltaicos e eólicos são fundamentais, né? Lembrando que a gente sempre também discute o Fundo Clima, e ele está muito amarrado com o Programa de Transformação Ecológica, ele não é só a questão de mitigação. Ele tem a mitigação, a adaptação e a transformação produtiva. Então, eu apoio eólica observando, né, os índices de credenciamento do BNDES, ou seja, quem está produzindo ou desenvolvendo tecnologia no Brasil. Né? Então, tem todo o case. Aí entra uma PEG, um aerogerador, paz, coisa assim. Exatamente, entra muita coisa disso. Eu já falei dos investimentos de adaptação, né? Então, aqui um exemplo, né? Eu vou lá e faço ou um tratamento de resíduos de um município, ou um sistema de drenagem de município, enfim, uma série de investimentos que eu posso fazer, ou, por exemplo, projetos de segurança hídrica, né, de acesso à água, etc. Porque os extremos climáticos é a seca, a chuva, a enchente, a queimada. Ou falta, né? Ou falta ou sobra, né? Isso. Ou a queimada agora, né? A gente teve um recorde de queimada no passado, que tem a ver com um pouco de desmatamento legal, mas que teve a ver com o clima seco e quente. Né? Aliás, isso vale observar, né? A gente sempre usa um e-mail de aquecimento global, né? Como, queremos segurar até um e-mail, etc. Um e-mail já aconteceu. Né? Ano passado, o mundo já esquentou um e-mail, né? Então, é um debate muito crítico, né? A gente tem um gap, isso é importante, né? Porque a gente fica falando do Brasil, parece que o Brasil está criando alguma coisa. Na verdade, a gente tem uma urgência climática absurda. Eu acho que hoje isso é cada vez mais claro. Planetária, né? Basta lembrar dos incêndios da Califórnia, já que você falou de incêndio. Né? E então, assim, isso justifica, inclusive, investimentos em adaptação. Então, cada vez mais eu tenho que investir em adaptação para justificar, né? Aí, assim, outros projetos que podem entrar ou entram no Fundo Clima, né? Tem a parte de limpeza do transporte, das emissões, né? Então, tudo que eu posso financiar aqui, por exemplo, de ônibus elétrico. Então, a gente tem um programa federal, o Refrota, né? De renovação da frota com uma frota elétrica. A gente já teve operações, né, para alguns municípios no ano passado. É importante, né, isso. Tem algum município que se destaca nisso aí, que você se lembre? Algum que vale a pena falar, assim?
Tem vários. A gente está tendo município no Sul, Sudeste, Nordeste já com operações, né? Ainda tem um desafio muito grande no ônibus elétrico, que é a questão do custo, né? O ônibus elétrico ele ainda é 3 vezes mais caro. Caramba, é 3 vezes mais caro. 3 vezes mais caro que o ônibus a combustão tradicional. Não. Então você tem uma necessidade da intervenção, né, do setor público de alguma forma para financiar. Claro. Em muitos casos você já tem um contrato de concessão em andamento, então como é que você de transporte, né, como é que você faz para alterar, etc. Tem uma discussão, em muitos casos que a gente vem observando é que o município pinga, né? O município entra e paga a diferença muitas vezes, é o modelo que tem mais funcionado até o momento, mas a gente aqui no banco por enquanto ainda é agnóstico, né? A gente aceita os modelos, a gente tenta botar, estruturar e botar as operações de pé. E aí é muito importante ter um funding competitivo, né? Daí a importância de toda aquela construção que a gente falou com a E aí hoje captação. as taxas chegam a isso mesmo, 6,5 nominal por ano, é isso mesmo? Isso. Então, o que acontece? Hoje a taxa média do fundo clima é 6,5%. Pô, Na espetacular. solar, que é uma indústria mais madura, né, que eu já tenho uma difusão, já tenho até mercado sustentando em parte a solar, eu já tenho uma taxa mais alta de 9,5%. Mas a minha taxa do fundo clima é 6,5%. É importante dizer que quando o fundo clima era pequeno, a gente estava naquele tamanho, as taxas eram bem mais baixas, tá? Tinha uma taxa até de 1% ao ano. Nossa. Hoje a gente subiu com esse montante maior, até E por qual é toda o a tamanho discussão. do fundo hoje, Gabriel? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Quanto está o Então, fundo? aí vem a grande mudança. Em 24, a gente aprova 10,2 bilhões de reais. Aí ficou de gente grande. Então você passa, durante 10 anos, você somou uma carteira de 2,5 e eu formei só ano passado uma carteira de 10,5. Porra. E aí, lembra aquele número que eu falei de 4 milhões? Eu pulo para 80 milhões de toneladas de gás carbônico Caramba. Esses evitado. 10 bi, eles foram captados de que maneira mesmo? Foram os títulos sustentáveis do Tesouro, emitidos lá fora. Foi pulverizado, um monte de gente comprou isso aí. Pulverizado. Foi pulverizado. E agora você está tendo também interesse de multilaterais, né? Então, muitos multilaterais vêm falando assim, cara, eu quero botar dinheiro no fundo clima. Legal. Porque é um modelo de sucesso. E é bacana porque é isso, o banco tem aqui, ó, fazer a propaganda, pior que está em preto e branco. Momento A gente tem jabá. um relatório, o banco tem um relatório de tudo que ele faz. Então, É. esse aqui a gente já apresentou ao Comitê Gestor do Fundo Clima, parênteses. Lembra que eu falei, é importante que a transição climática seja justa, né? O Fundo Clima ele tem um comitê gestor que tem governo, que dá diretriz de aplicação, que tem governo e sociedade civil. Legal. Então tem confederação de indústria, confederação da agricultura, movimentos trabalhadores, organização sindical, trabalhadores do campo, trabalhador urbano, enfim, uma série, o pessoal organizado da sociedade civil, né? Enfim, tem uma série de representantes, é um debate enorme, né? Agora que o fundo está grande, esse debate é cada vez maior. E isso é muito importante, né? Porque é um espaço, você democratiza, né, a discussão sobre transição no país, então e aí a gente apresenta. E é bom também porque tem uma exigência de transparência, né? O Claro. BNDES hoje talvez seja um dos bancos aí de desenvolvimento mais transparentes que tem, né? E a gente leva. Então a gente tem um relatório, né? Estão com 12 bilhões, então, que tem hoje no fundo, o tamanho. Talvez um pouco menos, porque daqueles 2,5 já tem uma parte que vai se pagando, né? Eu precisaria fazer 10. aqui a conta para você, mas É grande número, 10 bi. 10 bi é a ordem de grandeza, 10 bi de reais. Isso. Eu estou querendo pegar aqui para você, daqui a pouco eu já falo. Aqui, ó. Você tem de cabeça o Fundo Amazônia, quanto é, Gabriel? Só de curiosidade? Não. O Fundo Amazônia, agora que está no recorde dele, ele está no tamanho de 1 bi por ano. 1 bi por ano, mas e o estoque dele? É não reembolsável, né? Então não é crédito. O Fundo Amazônia é diferente. É bom até que você comentou isso. O Fundo Amazônia eles são aplicações não reembolsáveis, é fomento, é o recurso que você bota lá para aplicação e acabou, porque são recursos de doações internacionais, né? Só lembrando. O Fundo Amazônia, o Fundo Clima, ele também tem um braço de não reembolsável, tá? Mas ele tem um valor muito inferior e é gerido pelo MMA. O Fundo Clima aí tem o potencial de ir para 100 bilhões de reais. Pode virar um negócio, um colosso isso aí, se der certo. Né? Pode. Então, ó, só para te dar aqui, ó, os 10,2 bi que a gente aprovou em 24, ele foi responsável por reduzir emissões de 86,6 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente. Lembrar que o que a gente tinha feito era 4 milhões em 23. Caramba.
E de 2013 a 23, o que eu fiz no total foi 26,7, ou seja, eu fiz quase, né, 3 vezes mais do que eu fiz em 10 anos, né? Qual é o mapeamento dos projetos de 2024? Você tem aí um grosso Então, aí modo? muito do que eu te falei tinha a ver com isso, né? Inclusive esse relatório tem esses detalhamentos, mas você tem já começa a ter muito biocombustível, você tem inovações, inclusive em biocombustível, né? SAF entra nessa história também ou não? SAF entra, sabe o que entra aqui? O IV. Você tem o Veículo veículo elétrico. elétrico voador, né? Ah, da Embraer, que parece um Isso, helicóptero, aqui não chama de carro voador, isso. né? Mas Carro voador de pouso vertical, né? Que eles falam, né? entendi. Que Uhum. é um grande drone, né? Eu brinco, é um grande drone, né? Então, Mas o, eu fico pensando, por que não chama um helicóptero? Mas na verdade ele tá mais para drone mesmo, né? Porque ele tem 4 hélices, né? Então vocês estão financiando isso. estamos financiando via Fundo Clima. Entendi. Tem toda a Legal. parte da cadeia da eletromobilidade que está incluída, né? Inclusive, todas Uhum. essas diretrizes não é do BNDES, tá? É do Comitê Gestor do Fundo Clima, isso é importante dizer. Quem Uhum. diz, assim, a lei diz mitigação e adaptação. Aí vem o Tá, Comitê Gestor do Fundo Clima e fala, pode caminhão a gás, desde que seja biogás, por exemplo. entendi. Ou pode ônibus, desde que seja ônibus elétrico, Tá. né? Então, enfim. Então, tem muito ônibus elétrico, tem muito biocombustível. O preponderante ainda é a transição energética com biocombustível, solar e eólica, tá? Tá. Grandes projetos. Tem projetos de ticket mais alto, que são esses projetos de infraestrutura energética, etc., O mas que 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 é são um necessários. ticket mais alto, só para colocar em números? O que é um ticket Você pode ter médio e um ticket mais operação, alto? vai ter uma operação com um ticket até de fundo clima de até 500 milhões de reais. Pô, E aí aí é vem uma grande. coisa bacana. Você falou de blended finance, né? Hum. Blended finance, né? Para ligar o, como é que você fala, o SAP, Até né? a A tecla tecla SAP. SAP. Tá aqui, ó, tem um Blended, controle aqui. Eles nem têm mais hoje em dia a tecla SAP, né? Mas, tá aqui, ó, SAP, ó, tecla SAP, existe ainda. tecla SAP. O blended finance, nada, né? Traduzindo, nada mais do que uma mistura de fundos, né? uma, uma composição, melhor dizendo, de fundos, Exato. em que você consegue reduzir o custo global. Aí vem uma coisa importante, né? Quando eu falo que a gente aprovou 10,2 bi de fundo clima, Uhum. não significa que os investimentos apoiados foram de 10,2. Sabe quanto foram os investimentos apoiados? Tem 22,9. um. Quanto? 22,9. Pô, tem um Então, múltiplo bonito. 10,2 de fundo clima Ele, movimentou investimentos climáticos de 22,9 ele bi. turbinou e alavancou os projetos, né? Por quê? Porque eu posso botar, junto com o fundo clima, uma taxa mais elevada de mercado que o BNDES tem, né? A TLP ou a própria taxa Selic. E aí a média, vamos dizer assim, mal dizendo, não é exatamente a média, né? Mas tem uma Uhum. conta financeira um pouco mais elaborada, mas a média, quando você soma, vai ser uma taxa mais baixa. Eu vou somar 6,5 com uma taxa de Uhum. 14 e pouco, vai ficar ali no meio, né? Mas isso você diz de financiamentos dentro do próprio BNDES? Tem os dois. Então vamos lá, vou te dar exatamente esse número, que eu trouxe, que esse número é bacana. São 10,2 bi de fundo clima. Uhum. Esses 10,2 viram 13,4 de recursos do BNDES, Uhum. juntando outros recursos, que viram, na hora que eu uso fontes externas ao BNDES, viram 22,9. Entendi, perfeito. Então, na verdade, você tem ali mais ou menos 9 bi, quase que o mesmo montante, né, É aprovado um de fundo. efeito típico de indução, né? Você tem um efeito de Isso. indução aí importante, né? Então é o que você mencionou lá no começo, né? O pessoal fala blended, porque ficam esses termos, né? Que o pessoal É. que discute finanças climáticas e tal, não, é Aí um blended exemplo finance, prático, aí tem um exemplo prático disso. exatamente. Então, assim, e aí você tem, né, o que é aplicado, né? A gente tem um montante não muito grande, né? 650 milhões que a gente repassou para outros bancos. Esse montante Uhum. deve ser maior esse ano, por que deve ser maior? Os bancos estão aprendendo o que é o fundo clima. E Claro. aí, lembrando, né, eu acho que já deve ter tido episódios aqui, o BNDES, quando ele atua com micro, pequenas e médias empresas, ou produtores, pequenos produtores, ele sempre usa os bancos de repasse, né? Porque o BNDES, Uhum. ele não tem nenhuma agência bancária. Não tem capilaridade de agência, né? Ele não Exato. tem agência bancária, mas ao mesmo tempo ele tem todas as agências bancárias, porque a gente tem 80 bancos credenciados no BNDES, É. então praticamente todos os bancos do Brasil Uhum. operam BNDES. Então a gente bota na rede. Só que o fundo clima é muito específico. Então, como a gente está com recurso escasso e os bancos ainda aprendendo a operar esse novo fundo, era muito pouco. A gente imagina que em 25 a gente vai ter uma fatia maior ali, tá? E é importante dizer, para 25,
o governo federal alocou na lei orçamentária, portanto, importante dizer, tá? Isso aqui é manchete. O Fundo Clima tramita no orçamento federal. Ele é aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, debatido no Congresso Nacional e aprovado pelo Congresso Nacional. Ele não é um fundo fora do orçamento, tá? Isso é muito importante dizer para ficar claro, né? E ele é muito transparente. Então, lá na lei orçamentária anual, ficou alocado um montante que pode chegar a 13 bi no Fundo Clima, tá? 13 bi, mas aí seriam novas captações para levar de 10 a 13? Isso, você tem as captações, tá? As fontes, você tem a fonte que aparece no orçamento são petróleo, o retorno financeiro, por exemplo, esse ano a gente prevê retornar quase 1 bi. De tudo que emprestou. Porque conforme a carteira vai aumentando, claro, retorna. Os recebíveis desse fundo, e ele fica pulando aqui no BNDES, ou seja, a gente está construindo um futuro, né? Pavimentando um futuro. Então eu vou ter o petróleo, eu vou ter o retorno da carteira, eu vou ter as emissões do Tesouro. E aí as emissões do Tesouro têm a ver com o plano de captação do Tesouro, que pode ser o Sustainable Bonds, pode ser o multilateral aportando dinheiro, tá? Ou no futuro, quem sabe, um mercado de dívida verde aqui dentro do Brasil. Pode ser aberto isso, né? Mas não poderia ser mais do que 13 bi, captando lá fora e com parceiros? Aí é uma discussão orçamentária, né? Eu acho que tem uma discussão até que ultrapassa o BNDES, né? De quanto que a gente vai alocando. Mas, assim, tem uma demanda enorme, né? A gente tem uma demanda bastante grande. E oferta também, porque tem demanda de projetos e oferta de fundos que querem colocar dinheiro em economia verde, né? Sim. Só lembrando que quando você está fazendo captação externa também, eu acho que você precisa analisar também o quanto que você quer ter do passivo externo. Mas eu acho que isso não é uma questão, pelos montantes aqui que a gente está falando, é uma captação internacional de 2 bi de dólar, né? No Brasil tem hoje... 320, 330 bi. Né? Bom, então a gente tem isso, e aí tem uma novidade esse ano, né? Que o Fundo Social, que é o base lá do petróleo, né? Do pré-sal, os recursos do pré-sal, ele foi incluído lá a possibilidade de investimentos também em mitigação e adaptação. Legal. Então, o Fundo Social pode ser aplicado nas linhas de financiamento do Fundo Clima também, tá? Operados lá pelo MMA e repassados. Então, a gente tem aí um potencial de 3 bilhões lá do Fundo Social para operar aqui no Fundo Clima. Então, assim... então, além dos 12, 13, tem mais 3 ainda, é isso? Não, além dos 10, né, de captação, a gente tem mais 3 para operar. Então, a gente já larga de uma base aí até já maior, né, do que o ano passado. Claro que isso depende, né, a lei orçamentária, a gente está falando aqui 11 de abril, né, a lei orçamentária acabou de ser sancionada, né, então o dinheiro ainda, por exemplo, não está no BNDES, né, o dinheiro ainda tem que vir ao BNDES para a gente começar a operar esse fundo. E aí, onde a gente vai operar? Provavelmente repassando... Desculpa, uma pergunta meio besta, Gabriel, desculpa até. O estoque está em 10 e o estoque pode aumentar mais 3 bi esse ano, é isso? Não, mais 13. Mais 13. Então nós estamos falando que se tudo der certo, no final do ano, o fundo vai ter 23 bilhões de reais. Isso. Vai mais do que dobrar de tamanho. Isso. A gente, quando discutia lá em 23, a gente falava, vai 10 por ano, para simplificar, assim, pensar assim, mas é tudo discutível e assim... Mas vocês acham que esse 10 por ano é razoável? Então, quer dizer, em 10 anos ele vai ter 100 bi. Antes disso, ele vai ter 100 bi de reais. Essa é a ideia. Isso, exatamente. Boa. Então, assim, só para ter uma outra comparação aqui que eu trouxe, só para a gente ter dimensão do que a gente está falando, né? Tem um fundo internacional chamado Green Climate Fund. Na verdade, não é um fundo, é um multilateral baseado lá na Coreia do Sul, que financia, né, justamente transição climática, etc. Inclusive pode ser um potencial aqui investidor do Fundo Clima no futuro. Aí eu pedi para o pessoal levantar o montante em dólares, perdão, que a gente aprovou em 24, usando aqui um câmbio de 5,5, que a gente nunca sabe se está bom ou não, mas vamos assumir esse câmbio, a gente teria aprovado 1,9 bi de dólar. Brasil, Fundo Clima. O Green Climate Fund para o mundo aprovou em 23, eu não tenho ainda o relatório consolidado de 24, mas em 23 aprovou 2,1 bi de dólar. Ô, louco, o Brasil está do tamanho do mundo, então, para o mundo inteiro. O Green Climate Fund, obviamente, está muito aquém do que, né, o mundo precisa. Ele é só... Mas assim, coreano, ele é baseado na Coreia, é isso? Não, ele é multilateral, ele é baseado na Coreia, mas ele é multilateral. Entendi, tem dinheiro todo mundo. Então, assim, a gente está
é um projeto muito importante do Brasil, né? E a gente entende até do ponto de vista financeiro sustentável, né? A gente não está aqui baseado em uma estratégia, vamos dizer assim, de aumento, de equalização, ou outras formas, né, que podem muitas vezes impactar e gerar discussões, né, fiscais. Então, assim, a gente entende que a forma desenhada de captação e sustentabilidade do fundo vai muito bem, né? E a gente também se preocupa na efetividade desse fundo, né? Então, como eu te falei, né, a gente tirou, né, 86,6 milhões, né, de toneladas de gás carbônico equivalente, né? E aí, você me pergunta o seguinte, mas, Gabriel, esse valor para o que vocês evitaram, né, é um valor bem aplicado, né? Tá corretamente aplicado? Aí eu preciso te explicar. Falo, olha, como é que eu faço essa... Porque essa é uma medida de efetividade, né? O BNDES é uma área de monitoramento de efetividade muito atenta para essas questões. Aí eu vou dizer, olha, como que eu meço isso? Eu tenho uma calculadora de emissões no BNDES, né, que eu passo todos os projetos que scan lá e saio do outro lado com emissões evitadas, né? Você sabe quanto custa isso. O custo real dessa emissão evitada, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Essa calculadora não é perfeita, ela ainda precisa de muito aprimoramento, ela inclusive é pública, tá? Você entra no site do banco, você consegue comparar a metodologia, etc. Mas ela, por exemplo, não consegue fazer lá a métrica de 100% das operações, é uma parte relevante, ainda não é de tudo, tá? Mas mesmo com o que ela já faz, a gente pegou lá para a gente discutir no Comitê Gestor do Fundo Clima e fomos comparar com outros bancos, né? Quanto que é o volume, né? O Green Climate Fund, ele divulga, né, quanto que ele reduziu de emissões. Só que a metodologia, ele não apresenta qual é a metodologia dele, então eu não consigo comparar, tá? Então, mas comparando com ele, né, o Brasil, a gente gasta 440 dólares por tonelada evitada no Fundo Clima, tá? No GCF, que é o Green Climate Fund, fica 93, mas, de novo, eu não sei como é a metodologia deles, tá? Mas eles estão com uma... Quem eu sei como metodologia? Banco Mundial e KfW, esses abrem como BNDES, tá? KfW é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha. Então, quando eu olho o Banco Mundial, o AFC, né, o braço privado do Banco Mundial, ele gasta 734 dólares por tonelada de gás carbônico evitado. Nossa. O clima gasta 400. O KfW, o Banco da Alemanha, com dados de 2023, gastou 859 dólares por tonelada de gás carbônico equivalente. O Brasil, de novo, o Fundo Clima gasta 440. Então, assim, num primeiro olhar, a gente está aprofundando esses estudos agora que o Fundo Clima está grande, a gente precisa olhar isso, a gente precisa olhar a atividade do Fundo Clima. A gente está... Legal que tem essas métricas, né, que elas existem para você comparar. Com certeza. E aí tem uma métrica que eu gosto bastante, Paulo, eu imagino que você também, que são os empregos gerados, né? Com o Fundo Clima. Mas esse eu sei de cabeça, são 50 mil empregos gerados durante a fase de implementação. E são 50 mil empregos de economia verde por definição, né? De transição, exatamente, de transição. Não necessariamente floresta, tá, gente? É bom lembrar. Não, lógico, pode ser um aerogerador, uma pá, turbina eólica, um fotovoltaico. Tem a parte do biogás, tem por exemplo, operações de eficiência energética, então você troca equipamentos pesados para equipamentos que vão derrubar o consumo de energia ou que vão evitar o transporte com emissão de gás, fazer um transporte que não vai ter emissão de gás ali interno da indústria, da planta. Tem projetos super elaborados, enfim, tem um grande número aqui de projetos e que a gente vem trabalhando. Enfim, tem muita coisa para fazer. Por falar em empregos gerados, Gabriel, quantas pessoas tem aí tocando o fundo? Como é que é o time de vocês? Olha, vamos lá. O Fundo Clima hoje ele é transversal no banco. Então, todas as áreas operacionais trabalham gerando operações do Fundo Clima. Então, a nossa área de energia e mudança climática, nossa área de infraestrutura, nossa área de indústria, nossa área de meio ambiente, nossa área social e nossa área de canais, de operações e canais digitais. Meio que farejando. Todo mundo trabalhando em conjunto. A gestão financeira do Fundo Clima é, obviamente, na área financeira, que são super parceiros e trabalham muito bem, que fazem a gestão de caixa. E a gestão e coordenação aqui estratégica aqui na área de planejamento, que fica, inclusive, no departamento do Luiz Daniel Wilcox, que você conversou com ele. E a gente tem um gerente de fundos, que é o Felipe Marques, que, na verdade, é quem produziu todo esse conteúdo que eu estou te falando de dados, informações. Maravilhoso.
está na conta do Felipe, que é muito bom. Enfim, é isso que a gente faz em gestão e é um time, são basicamente essas pessoas. A nossa liderança, né, obviamente, é o presidente Mercadante, né, mas, obviamente, a diretora Tereza Campelo, que é diretora socioambiental do banco, é a titular do BNDES, inclusive no Comitê Gestor do Fundo Clima, é uma peça-chave, né, dessa engrenagem, fazendo essa conexão. E, obviamente, o diretor Nelson Barbosa, né, que faz também essa coordenação aqui dentro do banco, a estratégia do novo BNDES, e que o Fundo Clima, a gente brinca às vezes que é o FAT verde, né? Ele ainda tem... É isso que eu ia perguntar até, porque eu tenho a sensação que o BNDES está virando um grande fundo clima ele mesmo, né? Porque o próprio BNDES está sendo direcionado para esse tipo de investimento, né? Como é que vocês lidam com isso aí? Porque deve ter muita sobreposição também, né? Assim como o BNDES já tem um departamento de meio ambiente desde o início dos anos 90, ele já financia a transição energética desde o final dos anos 70, né? Nossa, então, exato. Assim, basta pensar em Proálcool da vida, coisas do gênero. Ou as hidrelétricas, né? Que Ou tem outro para ir mais atrás ainda, né? Isso. Então, assim, o Brasil hoje tem uma matriz de energia limpa, uma matriz de energia elétrica ainda mais limpa, porque o BNDES e o governo federal e o BNDES sempre trabalharam para apoiar, né, o desenvolvimento. A gente sabe, né, que isso não aconteceu porque o mercado alocou fatores de produção para isso. A gente sabe que teve uma decisão estratégica para isso acontecer. Aliás, muito bem lembrado isso, Gabriel. Precisa deixar bem claro isso, porque as pessoas falam que a nossa matriz energética é limpa, como se Deus tivesse nos dado. Claro que a gente tem dotações de recursos favoráveis, mas todo mundo esquece de contar o papel do BNDES nessa história. Né? Você bem lembra que a gente tem uma matriz limpa hoje, parte grande e relevante disso se deve ao BNDES. Né? E quem diz isso não é nenhum desenvolvimentista assim de carteirinha do Brasil, não. Quem diz isso é a Bloomberg, que diz que o BNDES é o principal banco financiador de transição energética no mundo, né? Então a gente sempre usa isso para lembrar, né, que tem um reconhecimento mundial. Então, assim, o banco trabalha, obviamente, eu acho que hidrelétricas, eu acho que tem outros impactos aqui, pelo amor de Deus, né, que não é uma defesa desse modelo, que a gente sabe que também tem outros impactos, e isso o banco aprendeu bastante. Vem aprendendo também com eólico e solar, que também tem impactos. Então, obviamente, quem está assistindo aqui sabe que tem outros impactos. E o banco trabalha aqui. Faz barulho. Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa. Além do que eu te falei de área ambiental no banco, hoje o BNDES tem um departamento de gestão de risco, análise de crédito de risco socioambiental e climático. Então, além da análise de crédito da operação, que todo banco tem que fazer, a gente também faz uma análise de risco socioambiental e climático dos projetos, para ver seja o que a mudança do clima afeta o projeto, seja o que o projeto afeta em termos sociais ou ambientais ou climáticos. Enfim, é muita coisa. Um fundo clima, assim, se você quiser colocar até para o pessoal aí tentando conversar com os economistas que estão estudando, né? Você falou, né, o mercado. Eu gosto muito da figura, né, que a CEPAL traz. Né? É muito interessante que o meio ambiente ele está, né, no desenvolvimentismo. Todo mundo acha que os desenvolvimentistas só queriam a indústria soltando a fumacinha e tal, mas o Prebisch e o Furtado já falavam, pelo menos desde os anos 80, sobre o meio ambiente, né? E a CEPAL, né, tem a Camila Grankov, que é a diretora aqui da CEPAL no Brasil. Aliás, a gente conversou com ela já, tem um episódio com ela aqui sobre complexidade e desenvolvimento industrial verde. Então, eles têm lá o termo, o Big Push, né? O que é o Big Push? O Green Big Push, né? É o Big Push ambiental, né, que eles chamam. O Big Push, traduzindo, né, do pensamento de desenvolvimento clássico, é o grande impulso, né? O desenvolvimento ele não vai acontecer de forma, bom, tem um debate sobre isso, mas ele não vai acontecer só de forma descoordenada, ele precisa de um grande impulso que o Estado, as agências de Estado, agentes de desenvolvimento, de forma pragmática e moderna hoje em dia, né, que precisam ter esse olhar pragmático e moderno, eles podem coordenar investimentos e promover esse grande impulso para você transformar a economia. Então, eles falam, eu acho muito feliz, né, essa ideia do Big Push ambiental, que é esse grande impulso para transformar. Então, junto transição energética, biocombustíveis, restauro florestal, né, que vai capturar o gás carbono da atmosfera, né, enfim, vários investimentos, adaptação, né, que vão dar esse grande salto, esse grande impulso para a gente tentar fazer um desenvolvimento verde e justo. Né? É importante dizer.
Boa, fantástico. Já está me dando agonia aqui que acabou o nosso tempo. Infelizmente, a conversa está maravilhosa, mas o que a gente tem aí no Fundo Clima é realmente incrível, né? Eu vou deixar uns minutinhos finais aqui para você fazer propagandas aqui que você acha relevante, mas já vamos deixar um convite para você voltar aqui e falar mais do Fundo Clima. E é legal porque já vi no DNA dele toda essa coisa da transparência, né, de dizer o que está sendo feito, o que está sendo aprovado, os relatórios, quem investiu, para onde vai o dinheiro. Então, é realmente uma inovação institucional fantástica, né? Mas eu deixo os últimos minutinhos aqui para uma mensagem que você queira falar aqui para a galera. Excelente. Bom, então eu queria agradecer, dizer novamente, né, da honra que é para mim estar aqui nesse podcast tão importante, a gente manter vivo um debate acessível, né, sobre desenvolvimento, tocando aí vários temas. Eu queria falar o seguinte: o BNDES hoje, ele já sempre teve esse esforço, e hoje mais do que nunca, um esforço de transparência, né? Então, tudo que a gente falou aqui está embasado em documentos que a gente disponibiliza. Nem sempre esses documentos é a forma mais rápida de acessar, né, e conseguir as informações. A gente sempre tenta diariamente um esforço de transparência ativa para deixar Aliás, mais... o podcast é um esforço também de dar publicidade a essas coisas, justamente. Com certeza, perfeito. Então, assim, essas informações estão públicas, então um pesquisador que quer discutir, o que eu ouvi ali do Gabriel, será que é isso mesmo? Está disponível, né, até para um contrafactual, para uma discussão, para um uso de várias metodologias. A gente criou o BNDES Data, Paulo, não sei se você conhece. Eu ouvi falar já, mas eu estou querendo até fazer um episódio para tratar disso, porque eu ouvi falar, mas não conheço os detalhes. O BNDES Data, aqui a gente tem que dar, o idealizador foi o diretor Nelson Barbosa, que entrou no BNDES e falou: precisamos ter um repositório claro e acessível de dados, informações econômico-financeiras, de operações, etc., do banco, que não é um olhar vamos dizer assim, da transparência do nível da operação micro, etc. Isso tem lá no portal da transparência do banco, tem lá acessível. Se você quer operações contratadas, você puxa uma a uma, todas. O BNDES Data vai ter a visão de quem é o pesquisador, de quem quer ver a série. Está funcionando já o BNDES Data? Super. E lá no BNDES Data tem um negócio chamado estudos especiais. Eu vou fazer então o programa do BNDES Data. Boa, espetacular, por favor, faça. O BNDES Data, ele tem muitos dados econômicos e financeiros do BNDES, por enquanto somente dados do BNDES. Então, e a gente puxa lá de trás, então é bacana para quem está olhando. A gente já produz isso, já deflaciona séries para quem quiser, já traz em percentual do PIB, etc. É quase um IPEA Data, mas é o BNDES Data. Não vou fazer propaganda aqui dos outros, mas brincadeira, a parte é isso mesmo. Pelo nome entrega, né? Vocês copiaram o nome, veio do IPEA Data, mas tudo bem. Mas a gente traz inovações. Então, você encontra lá vários estudos. Então, os textos de discussões do BNDES, acesso para as revistas. O BNDES tem 2 revistas super bacanas e super antigas. Inclusive, no final de 24, né, a nossa revista BNDES, ela foi... Você sabe quando foi a primeira edição da revista BNDE, Paulo? Sabe de quando é? 1964. Caraca, hein? Depois ela teve interrupções, tal, voltou melhor em 94, mas a primeira é de 64. Então são 60 anos que o BNDES publica, né, periódicos, etc. Então a gente tem 2 revistas, né, que tem a BNDES setorial também. Eu, quando fiz monografia, o Roberto Vermum lá na USP sobre matriz industrial brasileira, Roberto Vermum foi meu professor, um cara fantástico, né? Ele é o responsável de eu estar no Rio de Janeiro, mas isso é outra história. Mas em 2005, eu fiz minha monografia inteiramente baseada na revista BNDES Setorial. A gente está resgatando ela. Vai ter esse ano também uma edição comemorativa dela, número 60. A gente está trazendo, eu não vou dar o spoiler, a gente vai apresentar na Ampec esse ano, a revista comemorativa. Fala do prêmio BNDES já agora também, que foi resgatado. Então, então é isso. Quando eu cheguei aqui na área, né, a gente renomeou a área e colocou pesquisa de novo no nome, né, porque a gente estava sem o nome pesquisa econômica, né, então a gente resgatou, está no DNA do banco, né, o banco foi criado, falei aqui da CEPAL, né, a gente tem o GT, BNDES, CEPAL, que é dos anos 50, né, Celso Furtado, primeiro presidente, professora Conceição também foi, você tem o Sankel, o Olívio Sankel, que foi, o escritório da CEPAL era o BNDES, né, nos anos 60. E a gente resgatou, então, vamos falar do prêmio BNDES de dissertações, né, e tese, a gente resgatou, já estamos agora com os trabalhos apresentados, né, não tem mais, a gente está em abril de 25, né,
não está aberto agora, vai reabrir, né, no segundo semestre para novos trabalhos, próximo ano. Em breve deve ter a divulgação do prêmio, então a gente está retomando o prêmio. E a gente retomou algo que era dos anos lá de trás, 60, 70, remodelamos, atualizamos e estamos relançando a escola BNDES CEPAL, né? Que era uma escola lá atrás, então, como eu falei, Celso Furtado, Conceição, etc. O plano de metas, o primeiro documento do plano de metas é uma publicação BNDES CEPAL, né? Que é o primeiro plano de trabalho. Como vai funcionar essa escola, Gabriel? Como é que as pessoas aplicam? Como é que é o desenho dela? A aplicação está disponível, tá? A gente pode, não sei se é possível no podcast, depois a gente botar o link, é mais fácil do que eu falar, a gente botar o link. Já fala para garantir já. A gente deixa aqui, mas pelo site do BNDES, você chega, pelo site da CEPAL, você também chega. Entendi, boa. A escola vai estar focada, Paulo, isso é importante dizer, para os servidores de agências, bancos ou instituições ligadas a fomento ao desenvolvimento. Tá? Ela não é uma escola puramente acadêmica, ela é uma escola de governo e desenvolvimento para a gente, né, preparar os servidores do Brasil e da América Latina. São 60 vagas esse ano, 30 vagas para o Brasil, 30 vagas para a América Latina, tá. Onde a gente vai tentar capturar aí pessoas, né, jovens. E aula online ou física? São 3 etapas. Vai ter uma etapa no Rio de Janeiro, física, uma semana no Rio de Janeiro, nas dependências do BNDES. Vão vir professores aí do mundo inteiro, principalmente da América Latina, por óbvio, né? E também vai vir gente da CEPAL, vai ter oficina do BNDES, tudo focado, né, no tema de desenvolvimento e escola de governo, mas com questões práticas, não é uma escola teórica somente, né? Você sabe o nome da escola, né? Escola Maria da Conceição Tavares. Sim, né? sim, eu vi correndo aí nos grupos de WhatsApp, isso que eu achei fantástico. E depois ela vai ter uma etapa online, cerca de 3 meses online, com aulas semanais, e por fim ela tem uma conclusão no Chile, 2 dias, como se fosse seminário de conclusão. A duração do curso é de quanto? 6 meses. 6 meses, tá. E a gente está tendo aí um apoio enorme, né, da Fernanda Cardoso, que é economista contratada pela CEPAL, professora da UFBC, pró-reitora da UFBC, que veio desenhando a escola. É um trabalho junto, né? O presidente Mercadante e o secretário Salazar cuidam quase que semanalmente dessa escola, com as equipes, né? Com a BNDES, enfim. Então, também a gente está muito feliz, né? Então, boa. É isso. Depois a gente deixa o link aqui para a escola. Fantástico. Acho que vamos ter que fazer um podcast para falar da escola também. Tem muita novidade boa, muita coisa boa, mas já infelizmente estouramos aqui. Mas te agradeço de novo, Gabriel. Fantástico aqui essa aula que você nos deu não só de fundo clima também, mas de BNDES, de estruturalismo, de estruturalismo na prática, né? Isso que é legal ver, né? O fundo clima e o BNDES fazendo isso na prática, né? Então, te agradeço muito e vamos chamar aqui mais vezes. Obrigado. Obrigado, Paulo. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!